Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteus e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha a lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos, fale com Deus, peça para o Senhor falar com você nesta noite, nessa campanha que nós estamos começando hoje. Fala para o Senhor falar contigo. Senhor, essa é a tua palavra. Meu Deus, sabemos que o Senhor tem tantas coisas para nós. Meu Deus, fala conosco nesta noite de uma forma especial. Fala conosco, meu Deus, através desta campanha. Serão 5 semanas, meu Pai, de campanha na tua presença. Então, meu Deus, abençoa. Usa, meu Deus, a minha boca, a minha vida como um instrumento em tuas mãos. Que, meu Deus, ao abrir da minha boca, que saia a voz do teu Espírito, aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, meu Deus. E que essa palavra e essa campanha provoquem, meu Deus, a queda dos gigantes que têm afligido o teu povo. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Assente-se no seu lugar. Todos nós conhecemos a história do gigante Golias e do Davi, do pequeno e franzino Davi. A gente conhece essa história, a gente ouvia essa história desde criança. Até quem não era crente, quem não frequentava alguma igreja, já ouviu em algum momento a história de Davi e Golias, não é verdade? E quantas vezes durante a nossa vida nós ouvimos essa história? Quantas vezes durante a nossa vida nós contamos essa história aos filhos, aos netos? Porque é uma grande história bíblica. Há um grande fundamento em tudo que está nesta história. Em todo esse contexto, há um grande recheio aí, há algo muito valioso. E essa parte que foi lida de 1 Samuel capítulo 17, logo no começo, fala a respeito de uma batalha, de uma guerra entre 2 povos. Os filisteus se acamparam num dos montes. O povo de Israel se acampou no outro monte. E ficou o vale no meio dos 2. E a palavra, ela descreve detalhadamente para que nós possamos compreender o que estava acontecendo naquele lugar. E a palavra também diz que do meio dos filisteus saiu um homem chamado Golias.
Golias era um homem muito grande. Fala comigo, muito grande. Fala assim, gigante. A palavra de Deus diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Era muito grande. E normalmente muito forte, porque só a armadura dele, a couraça dele pesava 60 quilos. Eu não vou perguntar quem pesa 60 quilos aqui, mas aquela armadura tinha 60 quilos. Hoje os soldados americanos, que são um dos exércitos mais bem treinados do mundo, os SEALs, eles carregam 35 a 45 quilos de peso em equipamentos. E precisa de muito treino para isso. Precisa de muito treino. E há uma grande seleção feita para escolher o biotipo melhor, para que possa criar musculatura, para que possa ter força. Já imaginou você carregando 30 quilos o dia inteiro? Às vezes a gente pega uma criança e cansa rápido, não é? Não dói os braços? E é um saco de arroz, às vezes 5 quilos, está ali 6 quilos. Agora imagina você carregar durante o dia inteiro 30, 40 quilos. E Golias era um guerreiro treinado. Golias era um tanque de guerra. Ele não era apenas um soldado. Mas toda essa descrição aqui a respeito desse homem nos mostra que ele estava com uma armadura impenetrável. Ele tinha uma lança que a ponta da lança pesava 6, 7 quilos. A ponta da lança. Já imaginou se segurar um negócio com 6, 7 quilos na ponta? E para Golias não tinha dificuldade nisso. Para você compreender a força desse homem. Mas esse homem, ele foi escolhido não foi à toa. Porque ele impunha medo. Agora imagina um homem de 3 metros de altura. Meu braço nem alcança. E ele se levantando do outro lado do monte, acima de todos os outros soldados. Todo mundo de pé, armado lá, e o Golias acima de todos eles. E gritando, afrontando, desafiando o exército de Israel. E a palavra de Deus diz que dia após dia, ele fazia isso. Ele fazia isso de manhã, ele fazia de tarde, e ele ia descansar, porque ninguém queria enfrentar ele. Ninguém queria enfrentar aquele gigante. Mas esse gigante, e o Richard já falou logo no começo, os gigantes que nós vamos derrubar durante essas 5 semanas, são os problemas que têm nos afrontado. Que problemas têm afrontado você? Quais os gigantes têm se levantado contra a sua vida? Quais gigantes têm procurado desonrar o seu nome? Quais gigantes querem envergonhar a sua casa? Envergonhar a sua família? Que gigantes têm se levantado contra o seu trabalho, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra os seus negócios, contra a sua casa? Que gigantes têm falado palavras de afronta contra a sua vida? Talvez seja aquela carta de cobrança que não para de chegar. Talvez seja aquela mensagem do SPC Serasa, que insiste em acertar o endereço. Qual é o gigante? Talvez seja aquela terceira parcela do carro atrasada, e aí você fica pensando assim, meu Deus, preciso correr, senão vai dar busca e apreensão do meu veículo. Talvez seja uma doença na família, talvez seja uma vergonha que estão te fazendo passar, por algo que já ficou esquecido na sua vida. Que gigante que tem se levantado contra a sua vida? Que gigante tem gritado a sua vergonha? Pergunta para quem está do seu lado aí, qual é o gigante que tem te afrontado? Mas eu tenho algo para te falar e é muito importante. O Senhor, Ele, antes que o gigante se levantasse contra a sua vida,
o Senhor já estava preparando o escape. Antes que o gigante se levantasse para te afrontar, Deus já estava preparando o escape. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. O profeta Samuel, ele foi ungir um novo rei, porque Saul havia afrontado o nome do Senhor. O rei Saul havia desonrado Deus. E então o profeta Samuel vai até a casa de um homem chamado Jessé, que ele tinha alguns filhos. E Jessé pega o filho mais velho, o segundo, o terceiro, e vai apresentando a Samuel, porque Samuel havia ido àquele lugar para ungir uma pessoa. E o profeta Samuel era um homem totalmente conhecido naquele lugar. E então ele vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Mas Israel tinha um rei. Acompanhe comigo. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Antes daquele gigante se levantar, Deus já estava preparando Davi. Davi já estava sendo preparado. Antes daquele problemão aparecer, antes daquela batalha ser pensada, Deus já estava preparando o escape antes mesmo do que aqueles exércitos pudessem pensar que eles caminhariam para a batalha. Os problemas, eles podem se levantar na nossa vida, e eles vão se levantar. Os gigantes, eles vão se levantar nas nossas vidas. Durante toda a nossa vida nós teremos batalhas, nós teremos enfrentamentos. Mas o que nós precisamos compreender é que o Senhor não faz nós passarmos por dores que nós não somos capazes de suportar. O Senhor, Ele não permite que aconteça algo na nossa vida para nós morrermos, para nossa destruição. Tudo o que Ele permite que nós venhamos a passar é para que nós possamos crescer. E quando um gigante se levanta contra nós, é porque antes de Deus permitir esse gigante, Ele já tinha preparado o seu escape. Davi, ele é ungido muito antes. Mas há algumas coisas que nós precisamos considerar com relação a Davi. O pai de Davi, Jessé, fez passar todos os filhos que eram guerreiros, que estavam no campo de batalha, que eram um exército, eram soldados treinados, homens de guerra. Mas Samuel falou: não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho por aí, não? E Jessé fala: tem o mais novo, o mais moço está lá no campo. E nós precisamos compreender isso. O mais moço, Davi, ele estava no campo, não é porque os outros eram preguiçosos, não é porque os outros não queriam trabalhar, é porque a tarefa de cuidar das ovelhas era sempre do filho mais novo. A gente precisa compreender o que está escrito na palavra. Nós não podemos distorcer a palavra. Não é que Davi era o mais dedicado,
É porque era incumbência do mais novo aprender a cuidar das ovelhas. O trabalho do filho mais novo era cuidar das ovelhas do pai. Por quê? Por que cuidar das ovelhas? Porque todos os outros 7 já haviam passado por esse processo. Todos os outros 7 em algum momento já tinham ido cuidar das ovelhas. A gente tem filhos. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Você não pede para o seu filho te ajudar nas tarefas de casa? Não é assim? Ou é só lá em casa que acontece isso? Se é só lá em casa, eu preciso rever meus conceitos. Mas a gente pede, põe os talheres na mesa, recolhe a louça, lava a louça, e faz isso, faz aquilo. Por quê? Os filhos precisam aprender. E Davi estava no processo de aprendizagem. Mas tem um detalhe muito grave aqui. As ovelhas do pai precisavam ser cuidadas. E se não fossem cuidadas, o pai ficaria muito bravo. Então Davi, ele teve que aprender como fazer bem o serviço que era dado a ele. Ele estava longe de casa, estava lá ficando de olho em todas aquelas ovelhas. Deus já estava preparando um grande guerreiro. A palavra de Deus diz que ele era bonitinho, que ele era ruivo, tinha os olhos bonitos, boa aparência, mas ele não tinha a cara de guerreiro, ele não tinha físico de guerreiro, ele não tinha porte de soldado, ele era pequeno, mas ele cuidava bem das ovelhas do pai. Ele estava no trabalho da casa do pai dele. Ele estava com a mão na massa, cuidando daquilo que o pai havia confiado na mão dele. O que o Senhor tem confiado na sua mão? O que o pai tem confiado para você cuidar? O que o Senhor confiou às suas mãos? Ah, pastor, a minha parte é ficar na porta. Faça bem. Pastor, a minha parte é varrer o chão. Faça bem feito. A minha parte é chegar mais cedo e abrir a igreja. Faça bem feito. A minha parte é buscar um irmão que precisa ser arrastado para a igreja, porque ele não tem força de ficar de pé. Faça bem feito. Qual é a função que o Senhor te deu? Qual trabalho o Senhor confiou às suas mãos para você fazer? Davi estava cuidando das coisas do pai dele. E aqui está um detalhe muito importante. Ele estava dedicado naquilo que o pai havia confiado às mãos dele. Davi, ele estava em treinamento. Abra sua Bíblia comigo lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. E aqui vem quando Davi havia já visto no campo de batalha os seus irmãos sendo afrontados por Golias. Davi havia ido levar comida para os seus irmãos e ele ouviu Golias se levantando e afrontando o povo de Deus. E ele se coloca à disposição. Ele fala: eu vou lá, eu vou matar esse gigante. Não me segura, me solta, deixa que eu vou. E o povo ouviu Davi falando que ele queria matar o gigante. E eles levaram até o rei Saul a notícia que havia uma pessoa interessada em desafiar o gigante. E então Saul manda chamar. Lá no versículo 34, Saul havia falado que ele não podia ir porque ele era muito moço. E Davi respondeu, no versículo 34, este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro da sua boca.
Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi dá testemunho daquilo que ele sabia fazer. Davi lhe conta para o rei Saul esses detalhes. Ele fala: já se levantou um leão contra as ovelhas do meu pai, já se levantou um urso contra as ovelhas do meu pai, e quando um deles se levanta e pega uma ovelha, eu vou, persigo, vou atrás e livro a ovelha da boca do leão e do urso. Olha só, cuidando daqueles que são queridos de Deus. E ele falou: e se o urso ou o leão, eles me encaram, eu seguro pela barba e bato até que ele morra. Alguém já viu o tamanho de um leão de perto? Alguém já viu um leão de perto? É grande, né? Já ouviu o rugido do leão? De um leão preso no zoológico, o rugido dele é estrondoso. De um leão preso. Imagina de um leão solto. Imagina de um urso que não aprendeu a ter medo de nada. Mas Davi estava treinado. Davi estava sendo treinado. Ele falou: eu agarro o urso ou o leão pela barba e eu bato neles até eles morrerem. Como Davi fazia isso, eu não tenho ideia. E se você souber, me conta. Mas uma coisa eu sei: ele não tinha medo de enfrentar o que fosse preciso para livrar as ovelhas do pai dele da boca do urso ou da boca do leão. Ele não tinha medo de enfrentar nada, nenhum perigo. Ele ia para cima. E quando ele viu Golias, o gigante Golias, falando mal do Deus de Israel, enfrentando o povo de Israel, o povo de Deus, eu acredito que Davi ficou olhando para aquele monte de guerreiro que estava ao redor dele, os irmãos. Falei: e aí, você não vai? Quem que vai? Ninguém vai? Quem que vai? O homem está enfrentando lá, ninguém vai enfrentar o homem. E para Davi, aquele homem era simplesmente um incircunciso filisteu. O que é isso? Quando Davi olhou para o gigante Golias, e todo mundo olhava para Golias como um homem gigante, um grande homem que ele era, um guerreiro, a única coisa que Davi viu nele foi alguém que não tinha aliança com Deus. Davi olhou para aquele gigante e Davi não sentiu medo, porque Davi tinha uma aliança com Deus. Ele falou: por que vocês estão com medo? É mais um homem gritando, vomitando besteiras, falando afrontas contra o Deus de Israel. Ele não tem aliança nenhuma com o nosso Deus. Por que ninguém enfrenta? Por que ninguém vai batalhar contra esse homem? E Davi conta o testemunho dele. Davi era destemido, era um baixinho invocado. O meu pai, ele era pequeno. Meu pai tinha 1,65 m, 1,60 m e pouquinho. Mas pensa num homem invocado. Meu pai dizia assim, antes dele virar crente e depois dele virar crente, a frase não mudava. Ele falava assim: eu pago um boi para não entrar numa briga, mas se eu entrar, eu só saio depois que alguém me pagar uma boiada. Meu pai me ensinou a ser corajoso.
Meu pai me ensinou a enfrentar os problemas de frente. Meu pai é um homem forte, um baixinho invocado. Pastor Roberto. Um baixinho invocado. E eu vejo Davi mais ou menos dessa forma. Alguém que não via um problema na frente dele. Ele sabia o Deus que ele servia. Fala para quem está do seu lado: eu sei o Deus que eu sirvo. Se eu sei o Deus que eu sirvo, qualquer gigante é apenas um problema para ser vencido. Fala comigo: se eu sei o Deus que eu sirvo, qualquer gigante é apenas um problema para ser vencido. E Davi então ele vai num riacho. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Abra comigo, apenas o versículo 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Davi foi até o ribeiro, pegou 5 pedras, 5 seixos. Quem conhece pedra de riacho aqui? Pedra de riacho, aquelas pedras redondinhas, parece que foram todas polidas, né? No interior, a gente vê muita casa construída com essas pedras pequenas. Pedra de seixo de rio. E Davi foi até o ribeiro e pegou 5 pedras. Será que Davi, ele achou que não ia acertar o gigante? Será que ele achou que ele precisava de mais uma? O que será que passou na cabeça de Davi? Mas uma coisa eu sei. E até hoje, lá naquela região, existe concurso de tiro com funda. É o tiro com o estilingue, que é uma funda que você gira e lança a pedra. Mas esses concursos são de mira e são de força. Então eles precisam fazer com que a pedra cause um dano numa madeira. E ganha aquele atirador que conseguir fazer com que a pedra encrave o mais profundo na madeira. Alguém já tirou pedra em árvore? Quando eu era criança, eu já tentei acertar a árvore. Você acerta assim, você nem faz lasca. Mas, lá naquela região, até hoje, há concurso, onde eles atiram a pedra e a pedra encrava na madeira. De tão forte que é. E a mira é perfeita. A mira é tão perfeita que essa é uma ferramenta do pastor. O pastor, quando ele vê a ovelha indo para cair num desfiladeiro, para ir para um lugar de perigo, ele consegue acertar no focinho da ovelha sem machucar ela, só para alertar ela do perigo. Da distância que tiver, ele acerta no focinho da ovelha, e ela toma aquele susto e volta para onde ela deveria estar. Está compreendendo como há uma eficiência nisso? Então a funda e a pedra, elas servem tanto para causar dor, para ser certeiro e para chamar a atenção para o perigo. Mas Davi, ele não queria chamar a atenção. Davi, ele só precisava de uma pedra. Fala comigo, ele só precisava de uma pedra. Então por que ele pegou 5 pedras? Pergunta para quem está do seu lado, por que Davi pegou 5 pedras? Eu já vi tantas pregações por aí, tanta gente pregando um monte de mensagens a respeito do que significariam essas 5 pedras. Mas a verdade é que Davi, ele não matou um gigante. Davi, ele matou 5 gigantes. Pastor, é verdade isso? Está na Bíblia. Davi matou Golias e seus 4 irmãos. Os 4 irmãos de Golias estavam lá. Davi não sabia se eles iam vir para enfrentar durante a batalha. Davi pega em quem então?
pega só as munições que ele precisa. Ele falou: eu preciso derrubar os 5 gigantes. É por isso que nós estamos fazendo 5 semanas de campanha. As 5 pedras que Davi pegou no ribeiro, para derrubar os 5 gigantes. Você tem 5 gigantes te enfrentando? Davi tinha 5 gigantes de olho nele. Mas olha o que acontece. Davi ele não tinha medo daquele gigante. Abra lá sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43. O que Golias tinha era tamanho, era força, e ele gritava alto. Fala comigo, meu problema. Fala comigo, o problema que me afronta. Ele só sabe gritar alto. Versículo 43. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Olha Davi recebendo a afronta de Golias. Mas Davi também era um baixinho invocado. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Sabe quem é Davi? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem é Davi? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe quem é Davi? Fala assim: Davi sou eu. Fala para quem está do seu lado: Davi sou eu. Os problemas têm se levantado, os gigantes têm te afrontado, os desafios têm vindo contra a sua vida, mas você precisa se levantar como Davi foi. Você precisa se colocar de pé, forte como foi Davi, e não aceitar as palavras de derrota, não aceitar as palavras de enfrentamento, não aceitar as palavras de desafio, não aceitar mais as palavras de humilhação, mas falar: Senhor, eu estou indo no seu nome, porque o seu nome está sendo envergonhado, porque estão se levantando contra mim para envergonhar o seu nome, para falar mal do Senhor, estão se levantando contra mim, estão querendo me humilhar para que o nome do Senhor seja envergonhado, estão querendo que eu seja derrubado para que o nome do Senhor seja envergonhado, estão querendo envergonhar a minha casa, a minha família, para que o nome do Senhor seja envergonhado, estão querendo que eu entre em falência para que o nome do Senhor seja envergonhado, porque eu sou teu servo. E você tem que se levantar e falar: você pode vir com carta de afronta, você pode vir com cobrança, invocando maldição sobre a minha vida, você pode vir gritando o que você quiser, mas eu vou contra todos esses problemas, em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou me levantar em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos exércitos. Mas sabe por que tem que ser em nome do Senhor dos exércitos? Porque da sua força, do seu braço, da sua mente, você não consegue. Sozinho você está tentando, e você está dando murro em ponta de faca. Sozinho você está se batendo, mas você não está conseguindo. Parece que você anda e derrapa,
Parece que você quer correr e você fica derrapando, volta para o mesmo lugar, às vezes para trás de onde você estava. Sabe por quê? Porque você está tentando com as suas forças. Mas você precisa se levantar em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor, Ele é o dono da guerra. É o Senhor que nos dá a vitória no meio da guerra. É o Senhor que vai te dar a vitória que você precisa nessa batalha que você está vivendo. Amém, irmãos? O Senhor te dará a vitória. Mas você precisa se levantar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Um dia, Davi foi ungido. O profeta Samuel foi até a casa dele para ungir a cabeça dele com óleo, para que ele pudesse se levantar, livrar o povo de Israel, se tornar um grande homem, se tornar o rei. Ninguém havia ouvido falar de Davi porque ele tinha matado o urso. Ninguém havia ouvido falar de Davi porque ele tinha matado um leão. Matar o urso, matar o leão, era apenas obrigação dele. Fala comigo, matar o urso, matar o leão, é apenas a minha obrigação. Você achou que era obrigação de Davi? É a nossa. Todo dia, a gente tem que acordar cedo, matar um leão e matar um urso. E ninguém bate palma para nós porque nós matamos um leão por dia. Ninguém bate palma para a gente porque a gente mata um urso por dia. Porque isso é nossa obrigação. Mas sabe quando é que as pessoas vão te notar? Sabe quando é que as pessoas vão te ver? Quando você derrubar o gigante. Quando esse gigante cair de frente da sua vida, as pessoas vão te notar. As pessoas vão te perceber. As pessoas vão ouvir falar do seu nome. Mas você precisa derrubar o gigante primeiro.